Amém. Aleluia, Deus já está falando aqui, né? Interessante, porque não é nada combinado e Deus vai tomando a direção do culto e direcionando aquilo que Ele quer dizer para nós, ao nosso coração nessa noite, né? Porque a sua palavra, ela exorta, ela conforta, ela edifica. E em nome de Jesus, ela edificará as nossas vidas. Interessante que Daniel estava falando, enquanto ele estava falando sobre a praga das rãs, né? Me veio à memória, Deus colocou à minha memória as pragas dos gafanhotos, todas as pragas que atingiram o reino ali do Egito. Porque a cidade do Egito, ela tinha várias cidades, ele era um império. Então, o império tinha lá o Cairo, né, a cidade de Ramsés e várias outras cidades. Então, atingiu mesmo toda a parte, foi uma pandemia egípcia. Mas o interessante é que ficou concentrada só nas cidades dos egípcios e não se concentrou no acampamento dos hebreus, que também estava no Egito. Mas o interessante é que isso me remeteu à praga dos gafanhotos, a nuvem de gafanhotos que estava migrando para cá e retornou para a Argentina. Porque ao assistir o jornal, eu pude ver que a frente fria que chegou no Rio Grande do Sul, na fronteira, os ventos, o ciclone bomba, né? Essas coisas fortes que acontecem, fenômenos naturais que mostram a volta de Cristo, não permitiram que os gafanhotos adentrassem no Brasil. Não é interessante isso, meu irmão? Sabe por quê? Porque quem tem o domínio do vento, quem tem o domínio da tempestade, inclusive, Deus fala com muito dos seus filhos através de fenômenos. Ele fala, não foi assim que ele falou com Elias através de uma brisa suave? Não foi assim que ele falou com Jó através de um redemoinho, de uma tempestade? Não foi assim que ele falou com Pedro andando por sobre o mar? E ele está falando, meu irmão, está protegendo as nossas vidas. Sabe por quê? Porque enquanto tiver alguém que ora, enquanto tiver alguém que chora, enquanto tiver alguém de joelho dobrado, Deus, ele prosperará a oração do justo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, meu irmão. E por causa desse justo, ele poupa muitos outros. Por causa da sua oração, ele muda cativeiro. Por causa da sua oração, ele salva a sua família. Por causa da sua oração, ele fecha a cova. Por causa da sua oração, ele fecha a boca de leão. Ele muda a sorte. Então Deus está falando contigo nessa noite. Continua, meu irmão, porque eu estou contemplando a sua vida nessa noite. Quantos creem? Pode dar um glória a Deus, pode dar um amém, pode dar um aleluia, em nome de Jesus, amém? Já pode me dar também um retorno, como que tá a minha voz aí, tá chegando bem a vocês? Tá muito alto o som do fundo? Eu vou até abaixar um pouquinho, que pra mim tá um pouco alto. Vê se ficou bom assim. O som do fundo com a minha voz aqui não tem... Apesar de eu trabalhar com voz, eu não sou locutora, muito menos cantora. Então eu estou aqui para adorar o Senhor. Se tiver ok, me ouvindo bem, pode botar um ok aí, porque eu vou começar a leitura da palavra. E vocês já podem falar aí para sua esposa, para o seu marido. Pode falar para ele assim... O que você vai falar para o coração dele? Que há esperança, que ainda não é o fim, ainda não acabou. Há esperança para a sua vida, meu irmão. Ainda existe uma esperança para você, em nome de Jesus. Amém? E o som, tá bom? Tá tudo bem? Eles responderam aí, Daniel? Tudo ok? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura da palavra. Quem puder colocar aí, copiar, colar, se o Daniel puder, se encontra em Jó, capítulo 14, versículo 7 até o versículo 9. Jó 14, versículo 7 ao versículo 9. Amém? Já vai clicando aí no coraçãozinho, já vai compartilhando, já vai dando like. Para quê, meu irmão? Para ganhar ibope? Não, mas para que a mensagem alcance outras vidas. Porque essa mensagem, meu irmão, eu creio que vai tirar pessoas do cativeiro nessa noite. Já pode profetizar para o seu irmão. Deus tem uma palavra de vida para a sua vida, em nome de Jesus. Obrigada, Andréia Silva. Entrou aqui para mim primeiro, ok? Alexandre Nascimento, Gabriela Matos. Seja bem-vinda, Gabriela. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. Todos vocês fiquem à vontade no nosso meio, em nome de Jesus.
Já estou lá, já estou lendo. Jó 14, versículo 7. Isso, obrigada, Cássia. Diz assim a palavra do Senhor: porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Glória a Deus! Olha que passagem tremenda! É uma passagem muito conhecida. Eu podia ler essa passagem e levantar e ir embora, porque Deus é o suficiente. Ele já falou ao seu coração só com esses 3 versículos. Ele está falando aqui: a esperança para a árvore, ainda que se cortada, se renovará. Não cessarão os seus renovos. Em algumas versões, os seus sarmentos. Em algumas versões, os seus ramos. O que são sarmentos? São ramos novos. São brotos. Se renovará esses brotos, meu irmão. E ainda se a sua raiz envelhecer. Interessante, porque a raiz é uma fonte principal de alimento para a planta. Mas ainda que ela se envelheça e o seu tronco morrer, porque ela ficou envelhecida, o que vai dizer a palavra? Ao cheiro das águas. Olha como Deus é o suficiente. Ao cheiro dessas águas. Sabe quem é essa água aqui que ele está se referindo? Ao Rio Jordão. Aquele que desce, aquele que vai descendo e banhando a região de Israel, a região de Canaã, mais propriamente dita, né? E vai vindo Galileia, Mar Morto, o Rio Jordão vai descendo. E ao cheiro dessas águas, meu irmão, brotará. Sabe quem desceu do céu? Sabe quem desceu do céu e sofreu e pelas suas pisaduras você foi sarado? Cristo Jesus ao Senhor. Cristo Jesus, o Senhor, desceu da sua glória. E ao cheiro dessas águas, meu irmão, brotará vida, brotará renovo, brotará ramo, e como uma planta nova, como uma planta que acabou de ser plantada literalmente, é um pleonasmo, é redundante, é plantar de plantação mesmo, foi plantada, foi regada, foi trabalhada para dar ênfase, porque as figuras de linguagem dão ênfase ao discurso, como essa planta nova florescerá. Não é verdade? Os seus ramos, eles vão se renovar. E hoje Deus tem essa palavra de vida para a sua vida nessa noite. Interessante, vamos à introdução. Deus está falando comigo e contigo que há esperança, que há renovo para a minha e para a sua vida. Sabe que Deus faz isso mesmo? Nós temos exemplos no Velho e no Novo Testamento. Nós vemos o primeiro casal que habitava em Ur dos Caldeus, Abraão, cujo nome no início era Abrão. Ele sai de Ur dos Caldeus, vai para uma terra ao qual Deus lhe designa, Canaã. E ele começa a caminhar pelo deserto porque Deus fala que ia dar uma terra para ele. E ele vai confiante nessa promessa. Chega um período da sua vida já na carreira, né? Sara na carreira dos 90, ele já próximo também dos 100 anos. Eles querem muito ter um filho, meu irmão, mas ambos têm uma limitação física, estão envelhecidos, a sua raiz não brota mais nada, a sua raiz está envelhecida. Sara não tem mais os costumes das mulheres, Abraão não tem mais aquela puberdade afoita, aflorada da juventude, meu irmão, não tem mais vigor. E o que acontece? Deus promete um filho. E nós vemos o milagre acontecer, conhecemos a história. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo desce numa teofania em forma de homem e vão ter como anjos para falar com aquele casal. Sara ri, Sara acha graça, Sara acha que é impossível. Talvez hoje você seja como Sara, você está rindo para não chorar, não é verdade? Você está se escondendo atrás desse sorriso, Deus manda te dizer, mas atrás desse sorriso, atrás dessa vergonha que você sente aí, Deus vai te dar dupla honra, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que você vai gerar, você vai, ponto, e acabou, meu irmão. É confiar na promessa. E Sara riu. Tanto é que o nome Isaac significa risada, literalmente no significado, porque ela achou graça, mas se renovou, a raiz se renovou, o ramo brotou, Sara gerou.
gerou, o útero acolheu, o útero foi ramificado novamente pelo endométrio, o ninho foi formado e Isaac foi gerado? Alguém ainda duvida desse Deus? Primeiro revigoramento que vemos no Antigo Testamento. E o que dizer então na época dos reis e profetas? O que dizer na época de Eliseu? Na passagem que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, em que a sunamita tinha uma casa, tinha um quarto bonito, tinha uma cama, construiu tudo para o profeta Eliseu, porque quando ela via Eliseu passar, ela falava: ali vai um santo homem do Senhor. Ao ponto, meu irmão, que ela abrigou, ela deu comida, ela sustentou, ela acolheu aquele santo homem de Deus, separado do Senhor. E o que acontece? A palavra vai dizer que o seu marido era velho, já era avançado em idade e não podia gerar. E o que Eliseu fala? O que você quer, mulher? Daqui a 1 ano você vai abraçar um filho. E talvez, meu irmão, você esteja na mesma condição da sunamita, cuja Bíblia nem relata o nome, só diz a nacionalidade, porque era da cidade de Sunem, na cidade do repouso, a cidade que acolheu o profeta Eliseu. Mas atrás daquela hospitalidade, atrás daquela conjuntura toda, atrás da aparentemente instabilidade ao qual vivia a sunamita e o seu marido, que muito menos mostra o nome à Bíblia, havia uma tristeza, havia algo encoberto, havia algo incompleto, havia algo o qual Deus iria fazer, um mistério. E o que Deus faz? Revigora a vida do marido da sunamita, e a sunamita gera, e não apenas um milagre, porque Eliseu é conhecido como profeta da porção dobrada. O Senhor é Deus, Jeová é Deus. A porção que estava sobre Elias foi para Eliseu dobradamente. E o que acontece agora? Eliseu não apenas dá o filho, no futuro o filho se sente mal e falece, sente uma terrível dor de cabeça. Eliseu vai lá e, através do poder de Deus, ressuscita aquele menino. Sabe o que Deus está falando para você? Não existe impossível para o Senhor. Se Ele tem um plano na sua vida, Ele vai cumprir, ponto final. E o outro milagre, o terceiro do revigoramento, na introdução dessa mensagem sobre Jó. O que nós vemos no terceiro, na terceira porção de revigoramento? Agora nós vemos o Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 5, nós vemos a história de um sacerdote chamado Zacarias. E esse sacerdote apresentava as orações diante de Deus, acendia o incensário, sacrificava os sacrifícios ao Senhor pelos pecados do povo. Aquele sacerdote era um homem de Deus, cuidava da lei, mas aquele sacerdote foi o pai de quem? De João o Batista, aquele que o Senhor falou que dentre os nascidos de mulher nunca haverá ninguém maior do que João o Batista, mas o menor no reino dos céus será o maior, esse mesmo maior profeta de todos os tempos. Mas Zacarias, o que acontece? Era velho na idade, ele também já tinha perdido já o vigor, a sua esposa já não tinha mais o costume de menstruação. E o que Deus faz? Meu irmão, manda o anjo Gabriel e fala com Zacarias que a mulher dele ia gerar. E ele não acredita. E o anjo fala para ele, porque não acreditou: eu vejo a glória, eu vejo a face de Deus. Você não está acreditando nas minhas palavras, Zacarias? Então você vai ficar mudo até que se concretize o que eu te falei. Meu irmão, às vezes eu te falei que você pode ser, você pode ser um homem ou uma mulher de Deus que foi separado, está caminhando no trajeto, Deus desce na terra, fala com você, você dá risada. Eu te falei que o que acontece? Você pode ter tudo suprido materialmente, mas falta alguma coisa na sua casa, sunamita. E agora eu estou te falando que você pode ser um homem de Deus, você pode ser até um sacerdote, você pode até servir no templo, mas pode lhe faltar a fé. E Deus está te falando que o mesmo Deus de Zacarias é o mesmo Deus na sua vida, meu irmão. É o mesmo Deus que vai te dar aquilo que te prometeu. É o mesmo Deus que está dizendo: olha, não há ponto final. Ponto final, a última palavra, quem coloca sou eu. E ele fala o que em Lucas 1:37? Não há impossível para Deus em todas as suas promessas. E Deus dá esse milagre do revigoramento. E agora, vamos para a vida de Jó. Interessante, porque o nome Jó no árabe, no idioma árabe, vai significar aquele que se volta
para Deus, aquele que volta a sua vida para o Senhor. E o livro de Jó é considerado pelos estudiosos que foi o livro mais antigo, antes mesmo dos Pentateucos. Só está colocado depois de Esther e antes de Salmos, por ser um livro histórico, pelo estilo literário da história, ficar mais fácil a localização da Bíblia. Mas, no entanto, eles acreditam que possivelmente Moisés escreveu esse livro. Basta a gente observar, Jó ele vem da mesma cidade de Abraão, Ur. Jó ele habitava em Ur, aquele que se volta para Deus. E o que o livro de Jó ele vai relatar? Vai relatar que Deus ele observa, meu irmão, a fidelidade de cada servo individualmente. Ele observa a fidelidade do servo para com Deus, sabe? Isso do divino, isso de você buscar, de você ter o seu tete-a-tete com Deus, de você interagir, de você ter a sua intimidade. Ele observa, meu irmão, o livro de Jó te mostra isso e também te mostra que ele limita o poder do inimigo. Limita ou não limita? Você tá de pé aí por quê? Porque você acha que ainda não desceu a sepultura? Por que você acha que a doença não te derrubou? Por que você acha que você canta, que você tem língua, que você movimenta? Por que o AVC ainda não te parou? O câncer ainda não te consumiu? Por que o coronavírus não te calou? Você ainda duvida que ele limita o poder do inimigo sobre a sua vida? O livro de Jó te mostra isso. Ele observa a fidelidade dos seus servos e limita o poder de atuação ou de atividade do inimigo. E outra coisa, aquele que é fiel, aquele que é digno, abaixo do Senhor, porque foi santificado, separado por Ele, porque fora isso ninguém é digno, só aqueles que reconhecem o seu pecado, que Deus que o purifica, o que Ele faz? Ele muda o cativeiro, Ele muda a sorte, Ele dá dupla honra. Então você já pode levantar a mão para o céu e falar assim: obrigada, Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus aí por essa palavra? Quantos podem glorificar o Senhor por essa palavra nessa noite? O livro de Jó vai trazer exatamente isso. Deus muda a sorte daqueles que observam as suas leis. Interessante que logo na apresentação do livro de Jó, nós vemos a introdução do caráter de Jó, o qual foi descrito pelo próprio Deus. Olha o que Deus vai falar sobre Jó. Viste o meu servo Jó, homem reto, né? Homem sincero, né? Íntegro, homem que foge da aparência do mal. Olha o que ele vai falar sobre Jó, meu irmão. Um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal, um homem sincero. E olha que esses atributos não estão sendo colocados por ninguém, nem por bajulação, nem por interesse humano. Esses atributos eles estão vindo da boca do próprio Deus, do próprio Senhor. E aí os filhos dos homens, os filhos de Deus vão até o Senhor, possivelmente os anjos vão até o Senhor e também Satanás. E Deus pergunta: de onde tu vens, Satanás? E ele fala de rodear a terra, né? De andar de caminhar ali, de rodear a terra. De estar ali, vamos tentar imaginar que ele fica à espreita, como que a Bíblia fala? Que ele fica como um leão ao derredor observando as nossas vidas. E é assim que ele faz. Ele fica observando a terra, rodeando a terra. E ele fala para Deus isso. E Deus fala para o próprio Satanás: você viu meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, que teme a Deus, que se desvia do mal, ô Satanás? Aí Satanás acusa do jeito que é, mas é claro, porque o Senhor dá tudo o que Ele quer, o Senhor prospera tudo que Ele coloca a mão, o Senhor prospera o seu gado, que é a atividade econômica da época, a pecuária, a agricultura, o plantio e o cuidado com o gado. O Senhor abençoa ele, é claro que ele vai ser dessa forma. E aí Deus permite. Então você pode tocar em tudo isso aí. E Satanás vai lá e diz a palavra, vocês conhecem a história. Vários povos vão lá, roubam os camelos de Jó, roubam o gado de Jó. Os próprios caldeus, dos caldeus, eles vão lá, roubam os camelos. Depois vem um vento do deserto e sopra nos 4 cantos da casa do filho primogênito de Jó. E os seus 7 filhos, mas as suas 3 filhas morrem no mesmo dia. E ele em nenhum momento peca.
E aí o que Satanás faz? Volta até a presença de Deus, lá de rodear a terra, vai até a presença de Deus novamente. E aí Deus fala, tá vendo aí, Satanás? Você me incitou, você fez com que eu fizesse algo, permitisse para que Jó pudesse blasfemar. Mas olha aí, ele não blasfema, Satanás. Ele não blasfemou. Sabe que Deus está falando assim, ó? Eu permiti. Você só colocou a mão ali no gado, na atividade de pecuária, na economia, nessa situação toda aí, porque eu permiti, Satanás. Mas o meu servo Jó, ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal e ele é temente a Deus. Aleluia. E aí o que acontece? Satanás fala, claro, mas toca só, pele por pele, osso por osso. Toca na ferida lá pra ver se ele não vai blasfemar contra ti. E ele fala, a vida dele está nas suas mãos, apenas não o matarás. Meu irmão, essa palavra arrepia. Porque olha só, a gente vê que o espírito da morte, o espírito da enfermidade, o espírito da falta de amor, o espírito da coisa ruim mesmo, da finança ruim, da doença, tudo ali na figura de Satanás, metaforicamente falando, indo até o Senhor para pedir permissão para atingir o seu servo fiel. E Deus está falando assim, ó, vai lá, Ele que permite, meu irmão, Ele que tem o controle. E hoje, meu irmão, essa situação que nós vivenciamos, é Ele que permite. Ele que falou, Satanás, tudo bem, vai lá, eu vou deixar você fazer por um período, tá, Satanás? Mas o controle está nas suas mãos. Quem deixa sou eu, quem permite sou eu, deixa a sepultura quem eu quero, fica vivo aquele que eu quero, e assim o meu agir na vida das pessoas. Aleluia. O Senhor é assim, meu irmão, Ele que tem o domínio. E aí eu fico imaginando, meu irmão, porque eu gosto de entrar na história, eu fico imaginando, eu fui pesquisar as palavras que Deus fala. Um homem sincero, sabe o que é um homem sincero? É um homem sem artifício, é um homem sem falsidade, é um homem que não engana ninguém. Eu anotei aqui. Ele não se disfarça nas palavras. Ele não tem artimanha, sabe, para conduzir o discurso. Sabe aquela artimanha que um bom locutor, um bom palestrante, um bom político tem, sabe? Essa boa eloquência, essa palavra bonita de classe. Não, ele é sincero, ele é sisudo em palavras, como Davi. É um homem sincero, ele não tem artifício, meu irmão. Ele fala aquilo que o seu coração diz. E aí ele fala um homem que era reto. Reto fala de integridade, reto fala de imparcialidade. É o Senhor que está falando, ó, Jó, ele não toma partido de ninguém, ele é imparcial, ele é íntegro, ele não quer tirar proveito, não fica do lado de ninguém por barganha, ele é íntegro. O Senhor falando de Jó. E aí ele fala temente. O que é temente, meu irmão? É quem reconhece a Deus em todos os seus caminhos. É quem reconhece e reverencia o Senhor, a soberania do Senhor. E Jó era assim, meu irmão. Jó, ele já sacrificava antes dos filhos dele pecar. Quando ele achava que o filho dele ia pecar, ele já estava lá sacrificando, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados dos filhos dele. Ele é temente a Deus, sabe que a soberania está na mão de Deus e se desvia do mal. Isso eu não preciso nem explicar, né, meu irmão? José é um grande exemplo. Fugia do pecado, embora tivesse característica de pecador. E aí Satanás fala, toca na estrutura, toca lá no osso. O osso representa a estrutura do corpo humano junto com os músculos. O osso, ele protege, meu irmão. O crânio, ele protege o cérebro. A caixa torácica protege o coração e os pulmões, os órgãos vitais. Os ossos são considerados os maiores protetores dos ossos e dos órgãos internos humanos. Toca lá na estrutura, toca na proteção, toca na sua costela, toca na sua pele, ao ponto que a pele seja corroída, não é? E vai lá no nível do músculo, apodreça para atingir os ossos, toca lá no seu osso, na ferida, na estrutura. Vamos ver se vai ficar de pé. Aleluia. E aí o que acontece, meu irmão? Toca. E a palavra vai dizer que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó não decretou que Deus era o culpado de nada. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 21, 22. Jó não pecou. Jó não atribuiu a Deus a sua desgraça. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Isso fala tremendamente comigo e contigo. Porque um pisão no nosso pé a gente já está murmurando. Não é verdade? Mas Jó não era assim. Jó não atribuiu a Deus a sua desgraça.
E aí nós vemos no capítulo 2, na sua oração, lá, depois a sua mulher fala para ele: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E aí o que acontece? Ele fala: como fala uma louca mulher, né? O bem de Deus, né? A coisa boa você soube aceitar com prazer, mas o mal você não quer aceitar, não é? Você sabe que ele é o dono de tudo, você aceita a bênção, mas a maldição, quando ele permite vir, você não aceita, não é, mulher? Você é uma louca, você é uma doida. Nós vemos isso em Jó 2, versículo 9 e 10. Ele fala com a sua mulher: Satanás é tão sujo que usa a boca daquela mulher. Agora ele vai blasfemar, porque eu tô tocando na sua costela, a que foi tirada do lado, a que é a sua auxiliadora, a que anda em conjunto. Olha Deus falando aí, a que anda na mesma missão. Ela vai conseguir, porque não foi assim que Eva conseguiu desviar Adão. Agora sua mulher vai desviar Jó. Meu irmão, a palavra vai dizer que com os seus lábios Jó não pecou. Aleluia. Sabe o que é isso? Eu prefiro Deus. Mulher, você pode falar, homem, você pode falar, criança, você pode falar, mas o meu legado vem do Senhor. É o Senhor que conduz a minha vida, é o Senhor que dá a última palavra, é o Senhor que me direciona. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas sendo guiado pelo Senhor. E ele está falando isso, meu irmão. Ele não deu ouvidos à mulher chamada de doida, de desequilibrada. E nós tomamos isso para nossa vida. E depois, não satisfeito, Satanás, vendo que Jó tinha, muitos pregadores falam sobre o consolo de Jó, o caquinho de telha, que aliviava, né, a sua coceira, a putrefação dos seus ossos, da sua pele, e ele ficava ali com um caquinho de telha para aliviar. Mas, meu irmão, ele tinha outros amigos que ele considerava amigos. Amigos que aparentemente vieram consolar quando souberam do ocorrido. Quem não conhece a história dos amigos de Jó? O Elifaz, o Bildade, o Zofar, o Eliú, de várias nacionalidades diferentes, sabe? O Elifaz, o Temanita, o Zofar, sabe? O Naamatita, o Bildade, o Eliú, o Buzita, e o Bildade, o Suíta. Os 4 amigos de Jó. Mas eu te provo na Bíblia que os 4 amigos de Jó não eram amigos. Você não precisa abrir. Eu vou estar falando com vocês alguns versículos que provam isso. Em Jó, capítulo 4, versículo 6, Elifaz vai repreender a Jó. Olha só. Jó, capítulo 4, versículo 6. Porventura, não era o teu temor de Deus, a sua confiança, a sua esperança, a sua sinceridade dos seus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o assopro da sua ira se consomem. Ele está falando assim: eu nunca vi um prudente ser acometido de calamidade. Eu nunca vi alguém colher o hálito do Senhor, o hálito de ira, sem ter culpa no cartório. Você é culpado, Jó. Você tem culpa, você tem que se arrepender, você tem culpa do que você fez. Isso ele faz. Nós vemos ele também falando no próprio capítulo 13, no capítulo 15 agora, capítulo 15, 20 e 22, ele vai falar assim, ó: todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número dos anos reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém um assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Ele está acusando Jó de impiedade. E está falando assim, ó: Jó, o ímpio, o que espera ele é a espada. Se prepara, Jó, porque tu vai descer a sepultura. Se prepara, Jó, que tu vai morrer. E não é assim, meu irmão. Talvez você tenha um amigo como ele faz. Talvez você tenha esse amigo da onça. Não é verdade? O
tamatita. Talvez você tenha um amigo assim, que diz que já acabou, que diz que vai descer a sepultura, que diz que vai morrer, que por tirano não há mais solução, e te chama de tudo quanto é nome, tirano, né, ditador. Mas o Senhor tá te falando nessa noite que essa amizade aí não é de Deus. Essa amizade aí que te condena, Deus não se agrada disso, meu irmão. E aí nós vamos pro segundo ponto. O Bildade, o suíta, que tá lá no capítulo 3. Agora, versículo 6. Nós vamos ler. Vamos lá. Bildade. Perdão, capítulo 8. Bildade, capítulo 8, versículo 1. Vai dizer assim: então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando falará tais coisas? As razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria a Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Olha aí o que ele está falando, ó. Você pecou contra o seu Deus. Porventura Deus ia perverter alguém que não fosse pervertido? Se Deus permitiu isso é porque você pecou. Agora quem está falando é o segundo amigo, é o Bildade, é o suíta. E agora nós vamos, meu irmão, para o terceiro amigo, o Zofar. Zofar é o capítulo 20, vamos lá. Hoje a gente está vendo um pouquinho, Deus está te falando sobre amizades também nessa noite. Capítulo 20, Zofar, capítulo 20, versículo 4 e versículo 5 apenas. Olha o que Zofar fala para Jó. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas um momento? Ele está chamando Jó de hipócrita. Olha só, meu irmão, Zofar está falando que os ímpios merecem sofrer calamidade, que os ímpios são hipócritas. Está chamando Jó de ímpio. O que é ímpio? Aquele que se afasta das coisas de Deus, aquele que se afasta da fé, aquele que se afasta do próprio Deus. Está falando: você é ímpio, Jó, você merece essa calamidade que você está sofrendo, você é hipócrita, Jó. E ele está falando sobre a impiedade, meu irmão, como ele faz também falou. E o Bildade também está falando sobre a presunção, sobre o afastamento de Jó de Deus, sobre a impaciência e intolerância de Jó. Estão acusando Jó. E agora nós vemos também, meu irmão, o quarto amigo. Nós vemos o Eliú. Eliú vai também falar de Jó no capítulo 34. Vamos lá, Deus está falando nessa noite. Eliú vai falar no capítulo 34, versículo 7, versículo 8. Olha o que ele vai falar. Que homem há como Jó, que bebe zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios. Ele está falando que Jó também opõe-se a Deus, que Jó ele é ímpio, que Jó caminha na impiedade, que Jó se afasta das coisas de Deus e que Jó se opõe a Deus, que Jó merece todo o sofrimento. Olha só, meu irmão, eu te falei de 4 amigos, eu falei de Eliú, Buzita, eu falei de ele faz o tematita, de Bildade, o suíta, e de Zofar na amatita. Os amigos que deveriam estar com Jó estão falando: você é ímpio, estão falando: você merece, estão falando: você se afastou de Deus, estão falando: seus filhos pecaram, você também pecou. Mas eu quero te lembrar de uma passagem que se encontra em João, capítulo 9, versículo 2, quando Jesus está passando pela cidade e encontra um cego de nascença. Sabe? Ele encontra o cego e os discípulos começam a perguntar: quem pecou, Senhor? Os seus pais? Ele? Quem foi que pecou? Por que ele é cego de nascença? Por que criança ele já era cego? Aí Jesus fala assim: não é o pai, nem a mãe, nem ele que pecou. Essa enfermidade é para que se manifeste a glória de Deus sobre a vida desse cego. E assim foi feito. O cego
foi curado através do processo de saliva na argila, lá na terra, que Jesus transformou em argila e passou nos olhos, e ele foi lavar no tanque de Siloé. Quem foi que curou? Foi o tanque de Siloé? Não, foi o próprio Jesus, porque ele faz como quer e recebe a glória que ele merece, meu irmão. E agora vem o mistério. Eu fiz questão de falar sobre esses 4 amigos, sabe por quê? Porque são amigos da onça. O Salmo 139 vai dizer que o Senhor, ele te sonda e te conhece. Sabe o seu sentar, o seu deitar e o seu levantar. Ainda que você tente se esconder no mais profundo abismo, lá ele vai estar. Ainda que você tente no mais alto dos montes, lá também a presença de Deus vai estar. Porque mesmo quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe, enquanto seus ossos estavam sendo entretecidos, ali Deus já te conhecia, meu irmão. Deus conhece o seu caráter, o seu proceder. E outra coisa, eu quero te lembrar que não há encantamento para aquele que está no Senhor Jesus. Em Números capítulo 23, versículo 8, quando Balaque chega para Balaão amaldiçoar, ele vai dizer: como eu posso amaldiçoar aquele que Deus já abençoou? Como que eu posso amaldiçoar o povo de Israel se ele já é abençoado por Deus? E no versículo 20, Números 23, versículo 20, o rei Balaque insiste ainda e ele vai falar: sobre a vida desse povo não vale encantamento nem adivinhação. Ele está falando sobre o povo de Israel, não pega encanto. Sobre o povo de Israel não pega macumba. Sobre o povo de Israel não pega vale de encantamento, nem trabalho feito. Sobre o povo de Israel, ele já foi abençoado desde o ventre da mãe dele. E o que Deus fala de Jó? Olha ali, meu servo Jó, homem reto, homem íntegro, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Aí eu te falo, meu irmão, quem que vai pesar sobre a vida de Jó? As condenações humanas ou a pureza divina? Quem conhece mais a vida de Jó, meu irmão? O próprio Deus. Olha o mistério aí. Eles estão acusando alguém que Deus atribuiu qualidade. Eles estão condenando uma pessoa escolhida do Senhor. Eles estão condenando, meu irmão. Recebe essa palavra aí, meu irmão. Recebe porque Deus está falando. Eles estão falando de alguém que foi separado, de alguém que foi escolhido, nem que seja para o sofrimento, porque ele foi escolhido para mostrar que ainda existe homem reto na face da terra, meu irmão. Algumas pessoas vão falar que isso é metáfora, outras pessoas vão falar que é analogia, que é figura de linguagem, que Jó não existiu, meu irmão. O fato é que está na Bíblia. E se está na Bíblia, você tem que crer que existiu um homem íntegro, tremente, servo de Deus e que se desviava do mal. E não é apenas Jó, não. Nós temos o exemplo de José. Nós temos o exemplo de Daniel. Nós temos o exemplo de várias pessoas que não se corromperam. Basta crer, basta confiar. E nós vemos que Jó confiou. Não pecou com a sua boca, nem quando a sua mulher o incitou. E Deus fala para Satanás: mesmo assim, você me incitou para permitir que essas coisas acontecessem com Jó. Mas Deus permitiu porque Deus é soberano. Deus já sabia do final. Deus já sabia que lá na frente teria dupla honra de vitória, meu irmão. E hoje Deus está falando para você, meu filho e minha filha: vai nessa tua força, varão valoroso e varoa valorosa, porque eu conheço a tua trajetória, eu conheço o teu sentar, eu conheço o teu deitar, eu já sei qual vai ser o fim dessa história, porque o que importa não é o começo das coisas, mas é o que termina. É terminar com fé, é guardar a carreira, é sair com vitória dessa terra. E Jó deixou um legado muito grande. Aí eu fiquei, o Espírito Santo ficou no meu coração. Olha só, Elaine, pensa comigo. 4 pessoas acusando, mas Deus já tinha qualificado. 4 pessoas condenando, mas Deus já tinha abençoado. Glória a Deus. 4 pessoas dizendo que pecou, tá errado, não presta. Mas uma pessoa dizendo que é reto, que é íntegro, que é temente, que se desvia do mal. E essa pessoa, meu irmão, não é qualquer pessoa, não, é o próprio Senhor. E hoje Deus está falando: eu vejo, sabe, eu vejo suas lágrimas. Eu vejo quantas vezes você deixou de fazer coisa errada sem que ninguém soubesse, mas eu vi. Eu vi também quantas vezes você se ajoelhou dizendo que não aguentava mais o sofrimento. Aleluia. Eu vi quantas vezes você contestou comigo e falou comigo, mas eu ouvi a sua oração, porque eu te conheço. Fui eu que formei seu coração, fui eu que forjei seu caráter. Mas só que, irmãos, nós precisamos ser testados. Se o próprio Jesus, meu irmão, Filho de Deus, imutável, veio ao mundo
e foi testado. Deus permitiu que Satanás o tentasse. Tu acha que nós também não seríamos afrontados por Satanás? Aleluia. Você acha que ele não ficaria ao nosso redor? Olha lá, Elaine, olha lá, ó, tá pregando. Olha lá, vamos ver, ela vai errar, ela vai cair ali, ó. Tu acha que Satanás não torce pra que isso aconteça? Vamos fazer isso ali, ó, pra ver se vai dar certo ou errado. Meu irmão, Satanás, ele é como um leão que ruge procurando uma brecha pra adentrar, pra destruir a sua vida. E se ele não encontra, ele começa a colocar situações pra poder fazer com que você caia. Mas maior é Deus que cuida da sua vida. Porque 1 João capítulo 4, versículo 4 vai dizer que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então eu quero te lembrar que quem te conhece é Deus. Primeiro ponto, Deus te conhece. Deus sabe das suas características e sabe dos seus defeitos. Deus sabe até onde você vai suportar. Deus sabia que o Jó, ele ia suportar até o caco de telha. Ele ia suportar até as feridas no corpo, possivelmente lepra, candidíase na época. Deus já sabia disso, meu irmão. Ele sabia que dali ele ia renovar como uma árvore. Ele ia brotar das cinzas, como os gregos falam e ilustram a fênix. Mas Deus, ele está falando da figura da árvore. A árvore brotará novamente. Deus já sabia, meu irmão. Deus já sabia disso. E aí, eu quero ir com vocês, ainda temos um tempinho, no capítulo 12 de Jó. Capítulo 12. Jó, ele vai se defender de todas essas acusações ao qual ele recebeu. De Elifaz, de Zofar, de Bildade. Ele agora vai fazer uma oração a Deus e ele vai falar assim, ó. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que sois vós, o povo, falando com os amigos, o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Tá dizendo assim, ó, vocês são o povo, vocês são sábios, né? Com vocês que a sabedoria vai morrer. Ele tá dizendo, também eu tenho um coração, sabe? Ou ele, aqui na oração ainda não, aqui ele tá falando com os amigos. Eu também tenho um coração, ou ele faz. Ô Zofar, eu também tenho um coração. Você sabia a humildade? Você sabia que dentro desse corpo ainda mora um coração? Mesmo com a pele podre, mas tem um coração batendo aqui. E aí ele fala, eu tenho um coração como vocês. E não vos sou inferior, não sou inferior a vocês. Não sou inferior a vocês. Olha como é que ele está falando, meu irmão. E quem não sabe tais coisas como estas, eu sou irrisão. Irrisão, eu sou alvo de zombaria. Eu sou alvo de riso. Eu sou alvo de zombarem de mim. Olha o que ele está falando, eu sou irrisão para os meus próprios amigos, não é verdade? Sou zombado, sou caluniado. As pessoas riem de mim, riem dos meus defeitos. E eu, que invoco a Deus, Ele me responde justo e reto, mas me servem de irrisão, de tocha desprezível, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. A tenda dos assoladores tem descanso, os que provocam a Deus estão seguros nas suas mãos. Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias. Alimárias é toda espécie de animal. Pergunta agora a todos os animais, e a cada um te ensinará. Pergunta agora às aves do céu, e elas também te ensinarão, te darão a saber. Ou fala da terra, e ela te ensinará, e até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Olha o que ele está falando, está dando uma lição naqueles amigos. Olha só, vocês podem perguntar, vocês que me fazem de risão, vocês que zombam de mim, zombam do meu jeito, zombam da minha estrutura, zombam da minha história, vocês que dizem que eu pequei, que eu vacilei, vocês que não conhecem nada, pergunta às alimárias. Vai lá perguntar aos animais, vai lá perguntar às aves do céu, vai lá perguntar aos peixes, que até os peixes do mar vão te contar que a mão do Senhor fez tudo isso. Meu irmão, a mão do Senhor, ele é com justo, é ela que guia. A sombra do Altíssimo descansará. Aquele que habita no seu esconderijo, a palavra vai dizer que Jó temia o Senhor. Jó habitava no esconderijo do Senhor, meu irmão. Você acha que a sombra não estava protegendo no deserto, né? A nuvem, e não estava protegendo no calor, no frio, o seu calor, o seu fogo? E ele está falando, foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor que me sustentou. Foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Ele fala, meu irmão, ele fala. E agora nós também vemos Jó confessar que Deus é justo. No capítulo 9,
Só vou ler 3 versículos. Ele vai confessar a justiça de Deus. No versículo 13, Jó vai falar assim: Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder, ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ele está falando assim: eu não vou responder, eu não vou contestar, mesmo que eu pudesse responder, eu não vou me atrever a responder, a colocar palavras, mas ainda assim que eu respondesse ao meu juiz, eu clamaria por misericórdia, meu irmão. Não tem que se justificar diante do seu juiz, não faça oração farisaica: Senhor, eu tenho dízimo, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Faça a oração do publicano: me perdoa, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Não é isso que você deve fazer? E Jó está falando: ainda que eu tivesse como responder a justiça de Deus ao meu juiz, eu clamaria misericórdia. Deus, ele é o justo juiz da minha e da sua vida. E aí, agora eu vou te mostrar a grandeza desse Deus. A grandeza do Deus está no capítulo 38 agora. Só um trechinho do capítulo 38, quando Deus finalmente vai responder a Jó de um redemoinho. Ouve só. Depois disso, respondeu o Senhor a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me respondes. Onde estava você, Jó, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Quem lhe pôs a medida na terra, se tu sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Quem pegou aquela reguinha de medir e mediu a terra? Quem foi o cordel? Sobre quem está fundada as bases da terra? Quem assentou a sua pedra de esquina? Quem assentou a sua estrutura? Quem colocou a primeira pedra para acompanhar todo o restante da edificação e ela ser fundada perfeitamente? Quem foi? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas? Vem cá, quem colocou comporta no mar? As pessoas colocam comporta, né, nas águas da chuva. Até tentam, né? Tu viu o que aconteceu em Brumadinho, que não conseguiu aguentar as comportas? Mas quem coloca comporta naquele mar imenso? Para pensar. Pelo poder de uma palavra foi criado o mar. E pela mesma palavra, se falar sai daí, ele sai. Sabe quem foi? Ele tá perguntando: quem colocou comporta no mar, Jó? Foi você? Você estava lá? Você viu esse poder acontecer? Você duvida, Jó? Ele está falando com ele. Quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus nuvens por vestidura e escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui você virá a mar e não mais adiante, e aqui se quebrarão as suas ondas empoladas. Até aqui só, meu irmão, só um trechinho, só para você saber a grandeza do Deus que você serve, só para você ter a certeza que Deus, ele é na vida de Jó. Deus, ele é na vida de Jó e ele é na sua vida, meu irmão. Deus é grande, Deus é justo, Deus é eterno, Deus é soberano. E aí a gente continua vendo a grandeza de Deus. E aí Jó fica ouvindo. No capítulo 42 agora, Jó, ele agora vai falar no versículo 5, ele vai se humilhar, ele vai glorificar a Deus. E no capítulo 7, no capítulo 42, versículo 7, versículo 8, ele vai falar: antes eu te ouvia, eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora eu te vejo, agora eu vejo a sua grandeza, agora eu vejo quem o Senhor é, agora eu vejo que o Senhor é na minha vida. Jó fala isso, meu irmão, para Deus, para o Senhor. Interessante porque isso é um mistério. Agora, no capítulo em diante, Deus vai fazer o seguinte: Deus vai falar que Jó, ele deve sacrificar e orar pelos seus próprios amigos. Ele vai falar:
eu não vou aceitar se não for Jó. Porque ele faz, Zofar e Bildade não falaram aquilo que Deus queria que eles tivessem feito e falado para Jó naquele momento. Então Deus falou assim, a ira de Deus estava sobre aqueles homens, meu irmão, sobre aqueles amigos da onça. Nós vemos isso agora no capítulo 42 de Jó. Olha só, Deus vai falar assim no versículo 8, tomai 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferece o holocausto por vocês. E o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele eu aceitarei, para que não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vocês não falaram o que era reto de mim para Jó, como o meu servo Jó sempre falou. Ainda que ele tentou orar, contestar comigo, ainda que ele não tivesse argumento, não tivesse palavras, ele queria clamar por misericórdia, mas vocês não falaram aquilo da minha parte. Meu irmão, toma cuidado com o que você anda falando por aí, porque Deus sabe quando é da parte dele e quando não é. Se Deus não mandou, não fale, meu irmão. Não vai falar que teu irmão está em pecado se ele é ungido, separado do Senhor, não. Não vai entregar algo se Deus não mandou você fazer, não, meu irmão. Porque olha o que Deus está falando de vocês, eu não vou aceitar nada, mas Jó, ele vai lá, ele vai sacrificar, porque era assim que era perdoado os pecados antes de Jesus vir à terra, e dele eu aceitarei. E a oração, sabe o que Deus está falando agora para a sua vida? Deus está falando que ele te responde, ele está falando que ele glorifica o nome dele em você, ele está falando que te honra, e ele está falando que abate aquele que te humilha. Ele está falando assim, eu uso você para te honrar diante daquele que te humilhou. E não é verdade? Não foi assim com Mardoqueu ou Mordecai, que estava para ser enforcado por Amã, e Amã morreu na própria forca que foi configurada para Mordecai? Ele honra o humilde e abate o soberbo. E agora aqueles homens só vão ter o pecado perdoado porque Jó vai orar. E a palavra vai dizer que enquanto ele orava, meu irmão, enquanto Jó orava, o cativeiro de Jó mudou, virou, a sorte de Jó dobrou, ele teve dupla honra, dupla sorte, de forma que Deus restituiu tudo aquilo. E agora nós chegamos finalmente no capítulo 14. Nós vimos o poder de Deus no capítulo 38, no capítulo 9, até nome as constelações, ele vai falar a Ursa Maior, né, as constelações do sul, para tu ver que Deus, ele tem domínio de tudo. E agora vamos para a árvore. Ele está falando assim, para a conclusão da mensagem, a esperança para a árvore, como o tronco, a sua raiz, ainda que esteja morta, meu irmão, e por causa da raiz o tronco morrer. Sabe por quê, meu irmão? Olha que coisa interessante, agora pega isso para você. A raiz de uma árvore, a estrutura da planta depende da raiz. A raiz, ela vai colher do solo água e sais minerais. E a partir do que ela colhe do solo, ela vai jogar para o caule. O caule, ele vai fazer o transporte para as folhas. É a seiva bruta. São os nutrientes que vêm do solo. Mas em contrapartida, nós sabemos que a planta, ela fabrica o seu próprio alimento, não é verdade? Existe uma célula nas folhas chamada cloroplasto, que é uma substância meio verde, né? A clorofila é uma célula onde está cheia de clorofila. E essa clorofila, ela é responsável em captar luz, sabe? E fazer a fotossíntese. Toda vez que o sol vem e ilumina, por isso que as folhas têm esse aspecto verde, por causa da clorofila da célula cloroplasto. Aleluia. O cloroplasto, ele começa a fabricar ali a seiva elaborada. Por isso que é o nome elaborado, porque ele elabora ali, ele vai fazer o carboidrato, os nutrientes, a energia para a planta, e o caule, oh, aleluia, um mistério aí. O caule vai conduzir, meu irmão, esse alimento para o restante da planta. Então a seiva bruta sobe da raiz para as folhas e a seiva elaborada desce das folhas para a raiz. Tá entendendo? Mas o que acontece se a raiz morrer? O que acontece se o caule for arrancado? O que acontece, meu irmão? Olha só isso, meu irmão. Olha o mistério. Primeiro mistério. A planta, ela só vai frutificar se o caule estiver inserido, né, no tronco. E o que Jesus fala em João 15?
a planta que não tiver na videira, meu irmão, não frutificar. E aquele que não frutificar será cortado e lançado fora. Mas somente os ramos que estiverem inseridos na videira, esses poderão frutificar. Porque ninguém dá fruto de si mesmo. Sabe por quê? Porque Gálatas 5:22 vai dizer que os frutos do Espírito é amor, benignidade, bondade. Como você vai ter isso se Deus é o amor? Lá em 1 João 4:8 vai dizer: Deus é o amor. Não tem como você frutificar se o seu caule não tiver inserido na videira, na planta. E aí ele tá falando, mas e se a raiz morrer? Se não tiver mais força? E aí vem o mistério. O que Jesus fala em João 8:12? Eu sou a luz do mundo. Quem está comigo não anda em trevas, né? Mas está na luz. O que Jesus vai falar em João 7, versículo 37? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus vai falar em João 4, versículo 14, lá versículo 7? Jesus vai falar: mulher, se você soubesse quem te pede água, você que pediria, porque eu te daria a água da vida. Porque se você beber essa água, você voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, ela vai gerar vida, meu irmão. Então eu quero te dizer que uma planta, ela só fabrica o seu próprio alimento se ela tiver a luz e se ela tiver a água. Se não tiver luz, se não tiver água, se não tiver inserido o seu ramo na planta, não tem fotossíntese, não gera alimento e a planta morre. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: eu sou essa luz que te dá o alimento, eu sou essa água que te dá energia, sou eu que faço o seu caule, o seu ramo renovar, para que transporte o alimento, toda a seiva para toda a planta. Mas morreu, Senhor, a raiz secou, envelheceu, o caule foi arrancado. Muitas das vezes, meu irmão, vem aquelas pessoas que gostam de uma árvore frutífera e começam a jogar pedra, ou até arrancar fruto, ou até de maldade arranca a flor, que é a parte reprodutiva, o gameta da planta onde vai vir o fruto, ou então arranca o caule. Mas o Senhor está falando: ainda que seja arrancado, ao cheiro das minhas águas, que é a água da vida, brotará. E como uma planta nova, um sarmento novo, um ramo novo florescerá. Porque sou eu que levo água, sou eu que levo a luz, sou eu que levo a vida. Glória a Deus. Porque até para fabricar o alimento você depende de Deus, não é verdade? A planta depende de Deus. Sem luz e sem chuva não tem seiva. Não é verdade? Os pássaros dependem de Deus. Eles não granjeiam, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus dá o alimento a eles. Nós precisamos de Deus, porque se a gente buscar a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas, diz, né, Mateus 6,33. Aleluia. Não sabemos, não podemos viver sozinhos, meu irmão. Para frutificarmos, precisamos estar na árvore, precisamos estar recebendo luz. O que é isso? É leitura da palavra, é se alimentar, é orar, é mergulhar na água da vida, que é o próprio Jesus. E Jesus é a própria palavra, ele é o verbo encarnado que desceu dos céus, diz João. É oração, é busca, é isso que vai alimentar a planta, é isso, é essa água, é esse rio, é esse Jordão que desceu. É ele que vai banhar a planta e dali ela vai nascer. E foi assim com Jó, porque Jó buscou, Jó se humilhou, Jó falou mesmo com os seus amigos, falou que não ia blasfemar contra Deus. Veio a sua mulher, ele a repreendeu. Aleluia. Veio os seus amigos, ele repreendeu. Veio as chagas, ele se coçou lá, mas não quis morrer, meu irmão, ainda que no coração se entristecesse por algum momento, ele pensasse em desistir, mas ele falava: o meu Deus é o meu juiz. Senhor, antes eu conhecia de apenas de te ouvir, mas agora eu te vejo. Ele fala para o Senhor, porque o Senhor aparece num redemoinho, depois de uma tempestade, e se manifesta a Jó. E hoje o Senhor está se manifestando a você nessa palavra. Você que talvez a sua planta tenha morrido, que talvez a sua raiz tenha envelhecido, que não tem mais vigor, que não está nem mais verde porque a clorofila já acabou, que não tem nem mais clorobasto porque não tem mais folha, sabe, secou, o ramo já foi cortado, não tem mais sarmento, o ramo novo, mas é você. Ainda há esperança. Fisicamente acabou, fisicamente foi cortado, fisicamente o amigo arrancou, o amigo despedaçou, o amigo humilhou, o amigo pisou, o amigo arrancou, mas espiritualmente Deus está mandando esse rio agora. Receba esse rio da água
vida, que te traz vida, que te traz vigor, que traz a renovação e a elaboração do alimento na sua vida nessa noite. Receba uma injeção de seiva elaborada de Deus nessa noite. Você pode estar sem o cloroblasto, sem a clorofila, você pode estar sem a folha, mas Deus está te dando a água, Deus está te dando a luz, e ao cheiro dessas águas vai brotar, meu irmão. E como uma planta nova vai florescer, os seus ramos se reverdecerão novamente, e os seus frutos não cessarão, as pedras não serão suficientes para arrancar os seus frutos. Receba essa palavra de Deus nessa noite para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Até aqui o Senhor me deu.